Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos aqui para mais uma função integrada, na programação funcional, que é a função zip. A função zip é muito interessante porque ela remete, a palavra aqui ao zipper, e é basicamente o conceito, por trás é exatamente isso, aquele fecho, ou seja, ela une duas partes. O que vai acontecer aqui, olha só, vamos imaginar que eu tenho aqui duas sequências. Então aqui eu tenho a sequência que vai 1, 2 e 3 e tem a sequência 4, 5 e 6, ok? Então são duas listas diferentes. Aplicando uma função, basicamente definida aqui, ela vai pegar o primeiro elemento da primeira com a segunda e vai então concatenar. Então, na verdade, ela está fazendo um fechamento aqui. Então, conceitualmente, a gente tem lá construir uma série de sequências a partir de outra série de sequências. Basicamente essa, onde a primeira nova sequência contém o primeiro elemento de cada sequência original. Vai pegar o primeiro com o primeiro, vai unir através de uma função e vai então resultar. E assim sucessivamente. Vamos ver aqui um exemplo mais concreto. Então imaginem só, eu tenho lá a sequência, eu posso ter N sequências aqui, e aí então eu vou uni-las. Então como é que basicamente acontece aqui a união? Eu pego o primeiro elemento da primeira sequência com o primeiro elemento da segunda sequência e coloco num conjunto. Obviamente, eu não estou passando aqui nenhuma função específica, porque a ideia aqui é apenas a junção, ou seja, a gente vai juntar as coisas aqui, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, só juntando e ela vai formar, então, tuplas de elementos aqui. E vocês podem estar se perguntando, obviamente, e se as sequências ou listas ou qualquer interável tiverem tamanhos diferentes, qual é o resultado? Obviamente, ela vai retornar o tamanho final do resultado ali vai corresponder ao menor tamanho das sequências. Ou seja, quando eu tiver elementos para fazer o parzinho, eu faço. O parzinho, o trio, ou seja, a sequência de elementos, eu faço. Caso contrário, eu elimino, eu ignoro os elementos. Ok, pessoal? Vamos ver aqui uma aplicação, um resultado rapidinho aqui. Vamos fechar aqui, abrir um novo arquivo. Aula 115. Então aqui, podemos usar direto aqui, vamos fazer duas sequências aqui, ó. L1, que contém uma sequência 1, 2, 3 e 4. Vamos até 5, vai. E uma outra lista, L2, que contém, basicamente, aqui os valores 10, não, 11, 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bem, vamos fazer aqui, aplicar então zip, Então o resultado vai ser igual, por exemplo, ao zip de L1 com L2, tá? Vamos imprimir aqui, ó, print R, salvar e vamos executar. E tá aqui, ó, ele retornou, como as demais funções, um objeto. Então a gente tem que transformar isso aqui, por exemplo, para uma lista para a gente obter efetivamente o que nós queremos. A gente poderia transformar para qualquer tipo de dado aqui, tá? Então tá aqui. Então ele juntou lá 1 com 11, 2 com 12 e assim sucessivamente até o 5 com 15, Ok, pessoal, então o zip é dessa forma, Então vamos continuar aqui um pouquinho mais. A função zip também trabalha com interáveis, então dessa forma podemos misturar os tipos e estruturas. Então a gente pode, por exemplo, pegar aqui estruturas diversas como tupla, lista, dicionário e a gente pode juntar todos esses elementos aqui. Ó. Vamos ver como isso acontece. Ou seja, ele vai pegar o conceito de interáveis, não vamos pegar a estrutura em si, tá? Não é porque tem lista, é porque tem isso ou aquilo, Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui uma lista, Isso aqui é uma lista, certo? Aqui, ó, a gente vai colocar uma tupla. A tupla vai ter, então, por exemplo, podemos ter 1, 2, 3, 4 e 5 também, ó, tá? E vamos colocar um dicionário aqui também. Dicionário que vai ter, basicamente aqui, chave valor, então o valor, a chave A, o valor 21. Chave B, que tem como valor 22. A chave C, que tem como valor 23. E a chave... E não, Tem mais uma, são 5 elementos. Mas vamos deixar esse aqui com 4. Aqui vamos colocar 11, só para a gente ter uma distinção, da onde que eles estão vindo. Muito bem. E aqui, então, o resultado, vamos deixar do jeito aqui. Então, aqui o zip, nós vamos ter o quê?
é basicamente uma lista, juntando com uma tupla, juntando com um dicionário. Só que o dicionário, né, nós temos que informar para eles o que ele espera pegar. É a chave que eu quero que eu pegue, eu quero o valor. Sim, eu quero o valor, então eu ponho ponto, e aí eu tenho um método, né, que retorna o valor, values, ok? Muito bem, então eu quero só os valores. E aí, então, ele vai juntar tudo em um resultado só. Vamos salvar e vamos executar aqui, ó. E está aqui, ó, a junção, né, dentro de uma lista de tuplas, né, destes elementos aí, todos, né, pertencentes a cada um aqui, uma estrutura diferente. Ok, pessoal? Vamos só salvar isso aqui como file save as. Isso aqui é a B. Só voltar na lista anterior. E a gente salva isso aqui como A. Nem precisa, só 115. Muito bem. Vamos continuar aqui então. Então vimos isso aqui. E a função zip, né, ela pode ser também utilizada juntamente com comprehension. Né? Vocês se lembram lá de comprehension? Então vamos imaginar que tenhamos duas listas, né, que identificam as últimas vendas de cada um dos produtos. Deseja-se então identificar a maior venda de cada produto. Então o que eu quero aqui? Eu tenho as vendas e cada elemento, né, identifica, ou seja, cada posição aqui, né, aqui no caso são listas, né, cada posição dessas listas aqui identifica, na primeira posição aqui são valores, né, correspondentes a vendas de fogão. Aqui são valores referente à venda de liquidificador. Aqui de geladeiras e aqui de, basicamente, TVs. Eu quero, basicamente, fazer o seguinte, ó, eu quero montar, né, um novo dicionário ou nova lista, alguma coisa assim, contendo, né, na posição 0 o nome e na posição 2 qual é efetivamente a maior venda deste produto especificamente. Tá? Então aí a gente pode utilizar comprehension, né, para efetivamente conseguir o resultado aqui. Vamos ver como que a gente pode fazer aqui, ó. Para entender aqui, né, a gente tem que começar de trás para frente. Então, primeiro, a função zip, ela está juntando todos esses elementos aqui, olha, em tuplas, né, aonde eu vou ter, então, fogão e os dois valores. Então, lá, P, né, V1 e V2. Muito bem. Juntei isso daqui dentro de uma lista formada por tuplas. E isso daqui, né, vai ser, então, passar. Então, eu tenho aqui uma lista, né. Isso daqui, eu vou passar, então, cada um dos elementos eu vou passar para cá, ou seja, uma tupla, né. E aí, então, eu vou consultar a posição disso. Para venda, ó, a venda na posição 0, né, vai receber 2 pontos, né? Quem? O máximo, então vai ser chave, valor, né? A chave vai ser venda 0 e depois o valor vai corresponder a quem? Quem for maior, ou venda 1 de venda 2, ou seja, a posição 1 e a posição 2, que a gente está vendo aqui, ó, que vai ser V1 e V2 que está vindo daqui, tá bom? E aí, no final, eu mostro a lista. Vamos ver como que isso funciona? E aqui a TV. Obviamente aqui, né, apenas observando a gente conseguiria fazer isso, mas imagine só se eu tivesse aí milhares e milhares de produtos, né? Então a ideia seria basicamente fazer, né, essa operação com uma quantidade, né, muito grande que não dê para fazer visualmente, né, a operação. Então aqui a gente vai retornar uma lista contendo o quê? Então vamos deixar em aberto aqui, ó, né? Então a gente vai ter um determinado posição aqui, 2 pontos e uma outra aqui, tá? Muito bem. Aqui dentro, então, para quem? Para cada, sei lá, no caso aqui vamos chamar de venda, tá? E aqui, então a gente vai aplicar lá em, ok, aqui que nós vamos aplicar a função zip, ó. Então a gente coloca zip, vamos unir aqui então, né? Vamos unir quem? Vamos unir primeiro a lista P de produto, vamos colocar na primeira posição, depois o valor 1, depois o valor 2. Então o zip vai retornar então um interável contendo uma lista de tuplas, ok? E isso tudo, né, a gente vai chamar de, por exemplo, vendas, tá? Isso aqui vai ser a vendas. E isso vai ser passado, então, cada um dos elementos daqui vai ser passado para cá. Então eu vou ter que observar aqui, basicamente o seguinte, na primeira posição, eu coloco aqui venda da posição 0, ok? E aqui, ó, no valor, né? No valor, então eu vou colocar quem? Eu vou colocar o max de venda na posição 1, vírgula, venda
na posição 2. Max desses daí, muito bem. Aí vai passar para lá, for vendas, pronto. E aí basta então imprimir aqui lista, né? Print lista, e a gente já tem o resultado final aqui. Vamos executar. E tá aqui, ó, o fogão, ele então, a maior venda 2.400, tá certo. Liquidificador, a maior venda 300, muito bem. Geladeira 2.345, sim, e a TV 1.560. Funcionando perfeitamente aqui, como nós havíamos planejado. E, basicamente, né, isso aqui é um comprehension, né, ou seja, um dictionary comprehension, né, que ele está retornando, então, uma posição, ou melhor, uma chave e o valor aqui correspondente, né. Então, aqui a gente pode ver chave e valor. Ok, pessoal? Então, a função zip, né, tem as suas aplicações, finalidades aqui, e muito também utilizada para análise de dados, ok? Então, vejo vocês na próxima aula para mais uma função integrada. Tchau!